Bom, nós vamos hoje fazer então a nossa meditação na palavra. Eu quero hoje sobre esse tema, onde Deus fala. E é importante porque nós vamos tomar precisamente um apóstolo, Pedro, que Deus vai trabalhar a vida dele, o íntimo dele. E isso também, por outro lado, nos mostra como Ele trabalha em mim, em si, em nós, e em quem quer que seja. Importantíssimo isso, compreender o agir de Deus na nossa vida. Falar com Ele, sim. Ir às Escrituras sagradas, sim, tremendamente. Mas depois observarmos essa forma tão graciosa e preciosa que este Deus aplica na nossa vida. E aqui, no caso, Pedro, fazendo uma reunião com os demais apóstolos, vai então completar um lugar que ficou vago, porque o Senhor Jesus os constituía em número de 12 e o Judas se perdeu. E nessa reunião nós vamos ver como é que o Pedro então se pronuncia diante de Deus e dos demais apóstolos. E por outro lado, nós hoje observamos como Deus está trabalhando a vida dele e os demais. Diz assim: depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Tinha José, justo, e tinha Matias. Tinha estes dois. Eram dois para ser feita esta escolha. E eles, saber como é que eles começam a oração. Eles dizem: olha, Tu conheces o coração de todos. E depois diz: mostra-nos. Ou seja, eles estão buscando aqui, entre José e Matias, quem ia ocupar aquele lugar, de uma forma onde Israel, durante muito tempo, através dos seus sacerdotes, usaram, que era chamado de Urim Tumim. Eram pedras que eram lançadas, porque você verificou que diz que eles tiraram sortes, lançaram as pedras e saiu a Matias. É claro que depois, estamos a ler aqui como você verificou Atos 1, a partir de Atos 2, as coisas mudam. Deus já não está se manifestando dessa forma que até então eles criam, eles acreditavam, eles confiavam. Não era um Deus que vinha num profeta, derramava o seu Espírito, estava ali de poesia. Não, agora, depois de Atos 12, o Espírito Santo vem e vem para sempre, permanente. E nós agora vamos ver precisamente Deus a confirmar isso no íntimo do apóstolo Pedro. Porque depois lá em Atos 6 dá-se um problema no que diz respeito a servir às mesas, a alimentação das viúvas, tanto das viúvas dos gregos convertidos como as viúvas dos judeus convertidos. Estava um problema no sentido de servir às mesas, obra social. E o Pedro falou: olha, não é bom que a gente abandone o ministério da pregação da palavra e da oração para servir às mesas. E agora o discurso dele, ele podia ter perfeitamente fazer a mesma situação, lançar sortes, tirar sortes, mas não. Agora o discurso dele muda. Olha como é que ele diz, leia: irmãos, escolham entre vocês 7 homens, e agora veja, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria ou de fé. Agora está à vossa disposição gente que tem o Espírito Santo e que apresenta os frutos concretos dessa habitação de Deus no seu interior, no seu íntimo.
Agora não precisamos procurar a vontade de Deus, ou onde Deus está, ou onde Ele fala, do lado de fora através de pedras. Não, Ele agora vive em nós. É muito lindo isso, amigo, amiga. É uma forma tão preciosa de nós podermos verificar agora as Escrituras. E isso nós vemos também novamente lá em Atos 15, quando os apóstolos novamente, quando foram para mandar, parece que Judas e Silas, com Paulo e Barnabé, Antioquia, parece que salvo erro isso, eles também reuniram, elegeram, ou seja, reuniram, debateram, discutiram, chegaram a uma conclusão, a um consenso, e olha como é que eles falaram, leia, para seu bem ao Espírito Santo e a quem? E a nós. Então agora há uma comunicação. O Espírito Santo que está em nós fala conosco e nós com Ele. Nós recebemos esse entendimento, essa compreensão, essa vontade perfeita, está alinhada com a nossa vida. É tão lindo isso. Porque aí, amigo, amiga, sabe o que acontece? Você vai amadurecendo na fé, você vai crescendo. Sabe, às vezes nós vemos pessoas que ficam pelo caminho afora deficientes, ficam sendo crianças, adolescentes, jovens na fé, mas nunca alcançam a maioridade, nunca ficam adultas. E é triste isso. Você ter que depender de alguém. Aquele a quem você é, aí sim, tem que depender, e qualquer homem ou ser humano na face da terra é do pastor verdadeiro que é Jesus. Ele sim é o pastor e bispo da minha e da sua alma. É a Ele que nós devemos dar graças e glórias a esse Pai que nos amou de uma forma tão perfeita, que nos mostra a sua vontade através da obra do seu Filho, porque o Espírito Santo foi derramado no meu e no seu interior. O difícil, sabe, e você vai, com certeza nesta hora você vai dizer, é exatamente isso. O difícil é nós entendermos em quem Deus está falando, aonde o Espírito está, aonde Deus fala. Se verdadeiramente o Pedro, o Tiago, o João, eu, você ou quem quer que seja, se Deus através do seu Espírito está falando naquela pessoa. Porque o falar da palavra de Deus na minha e na sua boca, ou de quem quer que seja, tem que ir para o altar de Deus para ser julgada. A palavra de Deus tem que ser julgada no altar. E eu já mostro para si aonde é que é o altar de Deus. Aonde a palavra dele tem que ser julgada. Porque a palavra de Deus tem que pousar ali, para que o Espírito Santo então testifique, confirme, testemunho. Por exemplo, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros o quê? Leia. Julguem cuidadosamente o que foi dito. E o exemplo disso, que eu estava aqui ainda há pouco meditando, e muito precioso, é quando o Pedro, isto é muito lindo, preste atenção agora aqui. O Pedro, quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas que ali estão, e muitos pensam que aquela gente estava embriagada, estava fora de si, que era um espírito que tinha tomado conta delas, tomado posse delas. Ele diz assim, leia, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. E agora escute como é que ele fala. Aonde Deus fala, como Ele fala, por meio de quem fala. Porque os profetas no passado dizem, assim diz o Senhor, assim fala o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Mas veja que agora a linguagem de Pedro, ou de mim, ou sou, de quem quer que seja, aquele que verdadeiramente tem o Espírito Santo, veja como fala. Diz assim, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém. E agora escute. Deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Então quem vai explicar? Deixem-me. Eu vou explicar para vocês. Ouçam com atenção, porque eu vou explicar. Ou seja, eu sei quem vive em mim.
Eu sei que o Espírito de Deus habita no meu íntimo. E o Espírito de Deus com o meu Espírito vai testificar também, assim como testifica no meu coração, com o vosso coração. Se é verdade ou não o que eu estou falando. É assim que acontece. E depois, é claro, você pode ver que se você continuar a ler, ele explica sobre o derramamento do próprio Espírito Santo e aquilo que o profeta Joel predisse, anunciou, profetizou nos últimos tempos o que iria acontecer, porque Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os seres humanos. Ia dar aquela unção permanente. E o apóstolo João fala dessa unção. E é muito importante. Eu lembro-me um dia um pastor auxiliar que me perguntou: pastor, eu não entendo o que é unção. O que é a unção de Deus? Eu disse a ele: olha, o nosso ungido é Jesus, é Cristo. Cristo é o ungido. E o Espírito dele dá-nos uma unção. Leia comigo. Quanto a vocês, o João está dizendo para os convertidos, para aqueles que verdadeiramente receberam o Espírito de Deus, diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas que, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Então, olha a unção que o Senhor Jesus dá. Como é que ela diz? Não precisa que ninguém nos ensine, que ela é verdadeira e não falsa, que ensina a respeito de todas as coisas e que ela é permanente, ela é eterna, ela habita ali, ela quer fazer habitação permanente e eterna dentro do ser humano. Entende porque é que às vezes eu digo que a vida eterna fervilha no nosso íntimo? Porque esta unção que o Espírito Santo dá dentro do nosso coração. Você poderia dizer, sim, mas por que então lá o apóstolo Paulo em Efésios, leia junto comigo, você poderia me dizer, por que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres? Ou seja, se Deus deu estas pessoas que nos conduzem, por que João aqui fala desta unção? Dizendo, como eu falei, que ela é verdadeira e não falsa, que ela que ensina todas as coisas. Porquê, amigo, amiga? Porque eu e você, quando isto acontece, quando esta unção nos visita, quando nós a recebemos, chega o momento de nos tornarmos adultos. Quando você se torna um filho, uma filha adulta, junto com o Pai da eternidade, quando você atinge a maioridade, quando você passa a entendê-lo, a compreendê-lo, a provar desta vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita na minha e na sua vida, nós nos tornamos adultos. E você deve desejar essa maioridade. Sabe, eu fico triste, claro. Às vezes a gente encontra pessoas que vão... Veja bem, você pode estar verdadeiramente numa igreja sadia, salva, sã, verdadeira. Aquelas pedras vivas que ali vão, aquelas cartas escritas pelo sangue de Jesus, aqueles salvos que ali se reúnem naquele determinado lugar. Você deve, nesse meio, desejar a maioridade, se tornar um adulto. Não ficar-se como criança, adolescente, jovem. Estou a querer correr para o meu pastor, estou a querer correr para o meu bispo, estou a querer correr para o meu apóstolo, estou a querer correr... Não, você tem que correr para Jesus, amigo, amiga. Entende porque que às vezes líderes religiosos dizem, você vem aqui, você... quer o pastor, quer o bispo, quer o servo, quer a serva, mas você nunca se converte, nunca tem Jesus de verdade.
Entende porque que às vezes até nós vemos enfurecidos certos líderes religiosos? Não é que eles estão errados, não, está certo. Mas, por outro lado, entender que nas suas orações, porque veja bem, Deus não ameaça, Deus não faz ameaças, não manda bocas, como às vezes também eu vejo líderes fazer, ameaças, bocas, não é assim. Deus expõe o quanto nos ama, porque se o amor dele não constrangir o meu e o seu coração, amigo, amiga, não adianta, não vai resolver nada. O amor de Cristo é que tem nos pôr contritos, arrependidos, ajoelhados, desejosos por ter uma relação com esse pastor verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, de tal forma que ele vá fazendo essa sua fé, que ele vai lhe dando, vai aumentando, esse testemunho vivo, fiel, verdadeiro, vai dando o caráter de Deus na sua vida. Então você vai ficando maduro. Você em qualquer lugar, você sabe com quem tem comunhão. Você não precisa ir a correr. Ai meu Deus, eu tenho que pedir lá a fulano que imponha a sua mão. Ai, senão, para com isso. Por outro lado também, ai, eu vou fechar a porta do meu quarto. Não é o quarto literal. Feche a porta do seu quarto, no seu coração. Você fechar essa porta a sós com Deus. Faça calar a voz do seu apóstolo. Faça calar a voz do seu bispo, do seu pastor, do seu servo, da sua serva, do seu líder espiritual, gente humana igual a você. Faça calar por uns instantes. E fale pessoalmente com aquele que é o seu pastor, que disse: ninguém tem maior amor do que este, a de dar a sua vida pelos seus amigos. Olha, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Ter essa relação com o seu Senhor. Buscar o seu Senhor. Pois o Espírito Santo é o condutor, é o veículo que lhe leva até esse pastor, esse Jesus Cristo vivo. Quando você tem um encontro com Jesus, o amor do Pai lhe constrange. Ah, meu amigo, minha amiga, você corre para esse Pai de uma forma, meu Deus, é algo como no passado acontecia. As pessoas caíam até no chão diante desse Deus Todo-Poderoso. Agora que o Filho dele o expôs, dizendo: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Disse isso para Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se o Espírito Santo hoje, a mim e a você, está nos conduzindo para esse pastor verdadeiro, que, como João disse, que dá uma unção que é verdadeira e não falsa, que é permanente e para sempre. Ah, amigo, amiga, corra para Jesus. E aí, claro, se você semanalmente, ou todos os dias, ou todos os meses, enfim, você encontra-se com gente igual a mim, igual a si, igual a nós, gente que tem recebido deste Espírito Santo, este amor de Jesus que nos constrange, então reúna-se, louve, adore. Por outro lado, falando em adoração, eu só quero, para terminarmos, dizer para si o seguinte, porque é muito importante isso. Eu estava aqui passando os olhos a respeito da adoração. O Senhor Jesus diz assim, leia: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, se a sua adoração não está vindo do coração, que é onde Deus fala, quando a palavra dele chega, amigo, amiga, essa adoração, segundo Jesus, é vã. Não tem sentido, não tem significado. Então, de todo o seu coração,
adora Jesus. Quando eu digo assim, como é que eu vou adorar? É quando você vai dentro de si, definitivamente decidir: eu vou amar e adorar Jesus acima de todas as coisas, porque eu recebi através do Espírito este amor que ninguém mais, agora sim eu entendo, ninguém mais me ama do que Ele. Ele me ama, Ele me amou, me ama e me amará eternamente. Este Espírito que Ele derrama sobre mim faz eu ter este entendimento sobre esta vida eterna que Ele transmite e dá com esta unção que é perfeita. Amigo, amiga, eu poderia aqui ficar com mais outras situações. Eu até um dia destes comentava com um pastor amigo sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de uma certa vez, ele diz assim, muito lindo, falava até também com esse pastor e com a minha esposa. Agora, diz o apóstolo Paulo, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Então ele sabe quem comunica com ele. Impelido pelo Espírito, vai para Jerusalém e diz que o Espírito Santo me diz que em todas as cidades tenho pela frente prisão e sofrimento. É assim que o Senhor Jesus, agora sim para terminar, diz: as minhas ovelhas, escute bem o que eu lhe digo. Vamos ouvir o que o verdadeiro pastor tem para dizer através do seu Espírito para mim e para si. Fique com esta palavra que eu termino com ela. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amigo, amiga, não busque nos espaços, lugares e elementos sagrados. A única coisa que você encontra ainda a palavra que é sagrado são as próprias Escrituras. Porque elas deitaram para fora o verbo da vida que se fez carne. Assumiu o meu e o seu lugar. Assumiu a minha e a sua morte eterna. O Pai o ressuscitou. E a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, já foi derramado, e hoje está acessível a quem quer que seja, então esse Espírito faz você ouvir a voz do seu verdadeiro pastor. Não vá, tem aqui um elemento sagrado, tem aqui um lugar sagrado. Não, sagrado é o verbo que se fez carne. É Ele que eu e você temos que adorar e o glorificar para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo. Fique por aqui onde Deus fala, amigo, amiga, busque-o de todo o seu coração. Repito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Siga única e exclusivamente o pastor e bispo da sua alma, o Senhor Jesus Cristo. Até a próxima meditação. Um forte abraço. Que Ele te abençoe poderosamente. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta senhora, este senhor, este jovem, esta moça, esta pessoa que tem prazer em meditar na Tua Palavra, junto comigo. Senhor, eu divido a minha meditação porque é o pão vivo que desceu do céu. É o pão que uma vez comendo, nos alimentando dele, o pão da vida, a Tua Palavra que se fez carne, então ela também encarna em nós. Ela também
fica no nosso coração através do Teu Espírito. Então eu rogo, Pai Santo, em nome de Jesus, que nós sejamos no nosso íntimo completamente tocados pelo Teu Espírito. Senhor, é como diz a Tua palavra, meu Senhor. A consciência é a lâmpada que o Senhor dá ao homem para iluminar o mais profundo do seu ser. Ah, meu Senhor. Eu tomo aqui esta palavra, Senhor, porque tocados na minha consciência, na consciência desta pessoa que ora junto comigo, que o Teu Espírito Santo venha iluminar, venha nos guiar, como o Paulo disse, impelido pelo Espírito. O Espírito Santo me diz, Senhor, fala ao nosso coração, faz-nos ouvir a voz do Teu Filho Jesus Cristo, o pastor e bispo da nossa alma, o ungido e salvador da vida de todo o que crê. Amém? Graças a Deus. Glorificado seja o Senhor Jesus na minha e na sua vida. Amém. Graças a Deus. Amigo, amiga, graças a Deus. Forte abraço. Até à próxima meditação. Repito, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te alcance todos os dias da sua vida. Até à próxima.